Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Jesus também disse que se creres, verás a glória de Deus. Você crê nisso? De verdade? Você crê na palavra de Deus? Todas as vezes que você lê a Bíblia, você crê em tudo aquilo que está escrito aqui, de verdade, do fundo do teu coração? Você entende que toda palavra ela foi inspirada por Deus? Você crê de verdade? Como é bom fazer parte, fazer parte de uma comunidade que crê na palavra de Deus, que vive para a glória de Deus, não é verdade? Como é bom ter um Deus de amor, como é bom, contemplar, ter esse privilégio de contemplar a beleza da pessoa de Deus, não é verdade? Todos os dias, quando nos levantamos, abrimos os nossos olhos, somos despertados por Ele. Como é bom ser acordado pelo Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nem nos nossos melhores sonhos poderíamos imaginar viver uma vida na qual vivemos com o Senhor? Como é bom saber que um dia, desde a eternidade, Ele olhou para mim e olhou para você, e nos amou primeiro, nos atraiu, veio ao nosso encontro, e não só isso, derramou sobre nós dons e talentos, para que pudéssemos fazer parte desse reino, a edificação da vida de uns aos outros. Como é bom, queridos, não há nada mais belo nessa vida, não há nada mais maravilhoso, não há nada mais poderoso, mais bonito do que o nosso Deus, cara. E isso já é motivo, de plena alegria. Isso já é motivo de plena satisfação em saber que existe um Deus todo-poderoso que me escolheu para fazer parte dos seus milagres. Como é bom, acordar e saber que os olhos do Senhor estão sobre mim, está sobre você. Como é bom acordar e saber que Deus não perde o controle de nada. Então tudo o que acontece na minha vida, Ele está no controle de tudo. Como é bom saber disso. Como é bom saber que o Deus Todo-Poderoso é Ele que me protege, é Ele que cuida de mim, da minha família. Como é bom acordar e saber que nada vai me faltar. Como é bom acordar e saber que Ele me dá plenas condições de viver o dia de hoje pleno nele. Todas as condições de ser a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu tenho Ele, você tem Ele. Como é bom saber disso, como é bom acordar e saber dessas verdades que estão escritas aqui no manual da minha vida. Como é bom acordar hoje, abrir a Bíblia e saber que essa palavra, que esse livro é o manual da minha vida. Todas as respostas que eu preciso estão aqui. Como é bom fazer parte, como é bom ter esse Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, Deus presente no dia da angústia, presente no dia da tristeza, presente no dia da alegria. Você consegue entender isso do fundo do teu coração? Consegue entender que nós fazemos parte de uma família que foi separada para engrandecer e glorificar o nome dEle? Não há nada mais valioso nessa vida do que viver para a glória de Deus.
O Senhor é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. Você crê nisso do fundo do seu coração? Porque nós vivemos em uma sociedade movida pelo descontentamento. O mundo, a televisão, as mídias, têm ensinado a buscar sempre o próximo passo, a próxima conquista, sem nunca nos satisfazermos com o que temos. O texto que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com a igreja, é um texto que tem cortado o meu coração, tem me cortado internamente já faz alguns meses. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, o autor, ele descobre o segredo do contentamento, o segredo de uma vivência feliz, mesmo diante de um mundo cruel, mesmo diante de situações difíceis. Filipenses, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo vai nos levar a uma reflexão profunda sobre a alegria no Senhor. Filipenses capítulo 4, na verdade a carta de Filipenses, como foi até falado domingo passado aqui, é conhecido como a carta da alegria. Paulo nos desafia a descobrir o segredo de viver contentes em qualquer circunstância. Como Paulo, podemos aprender a superar o descontentamento, quando encontramos nossa força e satisfação em Deus. Como nos últimos tempos, a igreja do Senhor é composta por algumas pessoas descontentes, pessoas que o semblante delas já mostram um descontentamento muito profundo no seu coração. E é claro que para nós descobrirmos isso, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, para nos mostrar se há alguma raiz dentro de nós, de um descontentamento com coisas. Hoje, alguns dentro da igreja, estão também vivendo descontente, e Paulo vai escrever isso para uma igreja, procurando levá-los a uma reflexão profunda, sobre essa alegria, sobre o estar contente no Senhor. A sabedoria que ele compartilha, vai muito além de situações financeiras, materiais, ministeriais, tocando nas mais profundas áreas do coração dos filipenses. Vamos então explorar, ou pelo menos tentar explorar, à luz das verdades de Deus em relação a esse assunto. Então o texto, Filipenses capítulo 4, do versículo 12 em diante, ele vai dizer assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo, posso naquele que me fortalece. Que palavra, queridos. A carta aos Filipenses foi escrita, como nós já sabemos,
enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E mesmo diante de uma situação totalmente desfavorável, Paulo, ele consegue falar de alegria e de contentamento. Teria N motivos para não viver contente, por tudo aquilo que ele já havia passado, pela situação que ele se encontrava no momento. Afinal, talvez muitos de nós perguntaria: cadê Deus nessa hora? Por que Deus? Por que passei por tudo que passei e me encontro aqui nessa prisão? Mas Paulo consegue falar de alegria e de contentamento diante de uma situação como essa. O povo de Filipe era uma colônia romana, mas com grande influência grega. Havia enviado recursos para o apóstolo Paulo, expressando a sua generosidade e a sua preocupação com o apóstolo. Paulo, ele agradece de coração, mas deixa claro que a sua verdadeira contentação não estava condicionado às circunstâncias externas. Paulo está ensinando os filipenses, através do seu próprio testemunho, não somente de palavras, mas do seu próprio testemunho, que o seu estado de espírito e alegria não depende de condições nenhuma materiais, mas depende da comunhão, do relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Esse é um dos segredos, relacionamento com Deus. Essa é a chave para o contentamento de todos aqueles que professam o cristianismo. O verdadeiro contentamento não é encontrado nas circunstâncias. O verdadeiro contentamento é encontrado na pessoa de Cristo. Guarde isso no seu coração. Não é aquilo, não é o externo, não são as circunstâncias, é Cristo. Essa palavra alegria, que muitas das vezes é utilizada aqui em Filipenses, costuma ser um verbo no imperativo muitas das vezes, que quer dizer que essa alegria é o alvo para todos aqueles que se relacionam com Cristo. Essa alegria, esse contentamento, é o que nós não podemos tirar os olhos, porque é o nosso alvo, é o alvo a ser atingido na vida de todos os leitores dessa carta. Não é uma opção, e sim um mandamento de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é o alvo para a vida com contentamento. Por quê? Porque o Evangelho são as boas novas. O Espírito Santo nos traz alegria. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é: alegrai-vos. Neemias capítulo 8, versículo 10 vai dizer assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Pastor Alexandre pregou sobre o contexto do livro de Neemias, e esse versículo faz todo sentido para nós hoje, porque nós já sabemos como Neemias vivia, e o passo de fé que ele deu, e o que ele passou, e o que ele sofreu, ao chegar nessa conclusão, que a alegria do Senhor é a vossa força. Filipenses capítulo 4, versículo 4, 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Salmo 126, do 3 ao 6, vai dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por vocês. Você já viu alguma tempestade ser dissipada pelo Senhor na sua vida? Creio que sim. Provérbios capítulo 17, versículo 22 vai dizer assim: a alegria faz bem
a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Há muitos de nós condicionando a nossa felicidade em metas a serem atingidas. Uma casa maior, uma promoção no trabalho, ou até mesmo um relacionamento ideal. E não há nada de errado nisso, desde que isso não ocupe o governo no nosso coração. Quando não acontece, se a gente der lugar para que essas coisas governem o nosso coração, para que isso ocupe um maior lugar nos nossos pensamentos, no nosso tempo, quando essas coisas não acontecem, nós ficamos decepcionados. E não ficamos decepcionados com nós, ficamos decepcionados com Deus. Mas Paulo nos ensina que contentamento não vem daquilo que temos ou daquilo que nos falta, vem de algo muito mais profundo e estável. Mas então o que nos traz essa falta de contentamento? O descontentamento surge quando muitas das vezes focamos nas circunstâncias que estão nos cercando. Seja o que achamos que nos falta ou o que ainda desejamos conquistar. Muitas vezes somos tomados pela síndrome da grama verde, sempre achando que a felicidade está no próximo passo, está no próximo emprego, está na próxima compra, está numa mudança de status. John Piper, ele faz um comentário em seu livro Em Busca de Deus, e ele vai nos lembrar que o cristão não é chamado a buscar satisfação nas coisas desse mundo, mas em Deus. E ele escreve: Deus, Ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando não existe essa satisfação em Deus, essa satisfação verdadeira, não da boca para fora, sabe, não através de cânticos, de hinos, mas quando existe esse contentamento dentro do nosso coração de verdade, Deus com certeza será mais glorificado, será mais exaltado, engrandecido. O testemunho ou o evangelismo se torna algo mais fácil. Se nossa satisfação está em Deus, o descontentamento que nos cerca perde o seu poder sobre nós. O descontentamento é um reflexo de nosso desejo de buscar prazer e alegria fora do propósito e da vontade de Deus para nós. Porque se cremos que Ele é o Senhor das nossas vidas, se nós cremos que Ele é o nosso Pai, então nós também cremos e não duvidaremos que Ele tem o melhor para nós. Muitas das vezes vamos clamar, vamos pedir, e podemos pedir, por que não? Mas o fazer pertence a Ele, porque se Ele der, Ele vai ser o meu Deus, e se Ele não der, Ele vai continuar sendo o meu Deus também na mesma proporção. Agindo nas nossas forças, sempre viveremos descontentes, amargurados, sempre se utilizando de uma crítica destrutiva ou oriunda de um coração murmurador, amargurado. Pessoas que muitas das vezes se aproximam de você e dizem: olha, o emprego que eu estou não presta, a minha esposa não é o que eu queria, o meu marido não é o que eu queria, o ministério da igreja, aquele lá está mal, a igreja está mal. Geralmente pessoas que têm uma raiz de descontentamento no seu coração, e eu acho que você já deve ter ouvido essa história por aí, vai sempre dizer algo desse tipo, e aí você percebe que existe uma ausência
talvez pequena, média, grande, uma ausência desse contentamento pleno em saber que tudo pertence ao Senhor, e o meu papel é buscar um relacionamento pessoal com Ele, para que essa alegria permaneça por toda a minha vida. A busca pela alegria em Deus é o maior antídoto contra o descontentamento. Olha como o apóstolo Paulo, ele se dirige aos filipenses, quando talvez, por algum momento, o texto não fala, mas talvez por algum momento Paulo esperava um presente, um mimo, talvez uma oferta dos filipenses, e não vieram. Olha só como ele se dirige aos filipenses, capítulo 4, versículo 10, Vitor. Olha só: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, olha só que lindo que ele fala, mas vocês não tiveram a oportunidade para demonstrá-lo. Essa frase, num coração de quem está descontente, ele ia falar umas coisas muito desagradáveis, mas um coração cheio de alegria, um coração que reconhece que há tempo para todas as coisas acontecerem na nossa vida, em saber que é Deus que faz as coisas no tempo certo. Deus nunca vai chegar atrasado. É como José na prisão, quando disse para aquele homem: olha, quando saírem daqui, lembre-se de mim. E passaram, se eu não estou enganado, 2 anos. Então o apóstolo Paulo aqui, com tanta sutileza, com tanto amor, ele vai dizer assim: olha, mas vocês não tiveram, a oportunidade. A gente não sabe o porquê que eles não tiveram a oportunidade, mas Paulo se dirige a eles com tanto amor, com tanto carinho, respeito, dizendo assim: olha, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, mas vocês não tiveram a oportunidade de demonstrá-lo, mas agora tiveram, e eu agradeço ao Senhor por essa oferta, ou por essa, está entendendo? Um coração contente, um coração grato, um coração pleno, um coração alegre no Senhor. As palavras não são palavras destrutivas, palavras que vão influenciar pessoas a desistirem, palavras que vão influenciar pessoas a montar um grupinho contra outros. Então, Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses, porque os filipenses estavam sendo influenciados por algumas filosofias estranhas, pela cultura ali grega. Paulo percebe alguns problemas que foi trazido para eles de falta de comunhão. 2 mulheres líderes ali que não estavam se entendendo muito bem. Mas a carta é cheia desse sentimento: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Não alegre-se nas circunstâncias, querido, mas alegre-se no Senhor. Se o nosso prazer supremo estiver em Deus, circunstâncias temporárias perdem o seu poder de governar o nosso coração. O descontentamento surge quando procuramos nos encher com o que o mundo ou o sistema mundano oferece, ao invés de nos satisfazermos com o que Deus tem providenciado para nós. Deus tem provido todas as coisas na tua vida, querido? Sim ou não? Está te faltando alguma coisa? Sim ou não? Deus é o provedor de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades. E aí o Senhor pergunta para mim e para você: então por que está descontente, ó servo meu? Por que anda descontente?
Paulo diz que aprendeu o segredo de viver contente, de viver com um contentamento pleno no Senhor. Olha que lindo, ele descobre o segredo. Isso implica em uma experiência vivida e praticada. Ser igreja não é sentar e ouvir a palavra. Ser igreja é ler, é ouvir e praticar. Ser experimentado, ou pelo menos se deixar ser experimentado por Deus. Isso, a vida do apóstolo Paulo implica em experiência vivida na adversidade, no deserto. O contentamento aqui, aos filipenses, não pode ser produzido por nossas forças, ou por força do pensamento. Não, eu sou feliz, não é dessa forma. É experimentando, é buscando, é cavando, é vivendo um relacionamento e desejando viver um relacionamento desesperadamente com o Senhor, através de práticas devocionais, através de leituras bíblicas, através de discipulado, através de oração, separar o melhor tempo diariamente para buscá-lo. E não só isso, mas viver 24 horas do seu dia antenado, levando o seu pensamento em oração a Ele. É algo que precisamos desenvolver pela experiência e o exercício da fé no relacionamento com Cristo, seja viver no momento de deserto, ou seja viver no momento fora do deserto. A palavra aprendeu aqui, no versículo 12, sugere que isso não é algo natural, porque o apóstolo Paulo não nasceu com ele, mas aprender tem a ver com aprender com Cristo, com a vida de Cristo, com o nosso melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus. Aqui o próprio Deus, levando o homem a ser experimentado e aprovado na confiança nele, em Deus, independente das circunstâncias. Então, queridos, passar por perdas, passar por aquele diagnóstico médico inesperado, sabe, passar por momentos ruins inesperados, passar por tão grandes dificuldades financeiras, é claro que vai nos trazer dor, é claro que vai nos trazer medo, insegurança, é claro que vai nos trazer tristeza. Não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque o relacionamento que eu tenho com Deus revela para mim quem Deus é e quem eu sou diante de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que no mundo nós passaremos por aflições, nós vamos passar por perdas, por dores, é verdade, mas Jesus diz o quê? Tenha bom ânimo, busque um relacionamento mais íntimo, porque é no relacionamento que nós descobrimos a grandeza de Deus na experiência, na vivência. A palavra que aprendi o segredo, no original, no grego, implica em algo que foi revelado não a qualquer pessoa. Esse segredo, ele não está diante de qualquer pessoa, mas ele está diante daqueles que foram escolhidos, daqueles que desejam e cultivam um relacionamento próximo com o Senhor. Está revelado não a qualquer pessoa, mas estava revelado para Paulo, através de sua caminhada e relacionamento com Cristo. Ele experimenta o poder de Cristo nas pressões da vida diária. Provai e vede que o Senhor é bom. Se eu disser para vocês que um bolo ele é gostoso,
você pode até imaginar que ele é gostoso, mas se você não provar, se você não experimentar, você jamais vai saber o gosto desse bolo. A mesma coisa é o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para eles. Olha, alegre-se, porque olha, eu passei o que passei, mas eu vivenciei. Como é bom viver com Cristo. Existem segredos sendo revelados aqui nessa noite, para aqueles que desejam viver um íntimo, aqueles que estão vivendo o deserto, aqueles que já viveram perdas, aqueles que estão vivendo momentos, circunstâncias difíceis. É nessas experiências que Deus se revela pessoalmente para você, e você vai descobrir esse segredo que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, eu descobri o segredo de viver contente mesmo tendo momentos de tristeza. A verdadeira fonte de contentamento não é a ausência de problemas, ou a abundância de bens, mas sim, essa presença manifesta de Deus em nossas vidas, é o avivar do nosso coração, é o desejo de Deus queimando o nosso coração, é algo que faz com que os nossos olhos não consigam olhar para outra coisa a não ser Ele, o desejo nele. Corações que desejam encontrar uma maior satisfação nele. Buscar a alegria em Deus é a maior busca que podemos empreender. Tem muita gente pensando como ganhar dinheiro, como melhorar de vida, como fazer isso. Não é errado essas coisas, mas nós que somos cristãos, nós que aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida, nós precisamos colocar tudo diante dEle, é a vontade dEle que precisa prevalecer, nós precisamos ser deixados levar por Ele, pela vontade dEle, porque se não for assim, você vai se frustrar lá na frente, você vai se machucar lá na frente. O segredo do contentamento não é uma fórmula mágica, ou algo que Paulo recebeu instantaneamente, não é dessa forma, que você ora e fala, Deus, agora eu quero contentamento, acontece, não é assim. É claro que se Deus quiser vai ser, porque Ele é soberano, mas as Escrituras nos mostram uma outra forma, e o apóstolo Paulo está nos mostrando uma outra forma, porque ele foi aprendendo isso, no fogo das provações, ele foi aprendendo esse contentamento, essa alegria, nas prisões, nas perseguições, nos naufrágios que sofreram. Agora pensa, querido, você passando tudo isso, e naquele momento, qual seria a minha e a sua reação? Paulo foi humilhado, e foram nessas coisas, que ele foi descobrindo o segredo, de viver uma vida contente. Muitas vezes, nosso descontentamento, é fruto da nossa falta de paciência, em esperar e confiar em Deus, em saber que é Ele que está trabalhando ao nosso favor. A verdade é que precisamos juntos aprender a se submeter ao desejo e à vontade soberana de Deus nas nossas vidas. Ele é o Senhor. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisa estar aqui dentro. Essa palavra precisa queimar aqui dentro, não pode ser da boca para fora. Existem pessoas no meio cristão que ainda não descobriram o segredo, ou pouco conhecem o segredo, porque são pessoas que reclamam de tudo, reclamam da vida, do marido, da esposa, da falta de dinheiro, da falta do alimento, do trabalho, da igreja, do irmão, gente amargurada, murmuradora, que acaba querendo ou não influenciando outros. A palavra contentamento ou contente aqui, significa autossuficiente.
Mas no mundo de Paulo aqui, havia uma grande ênfase em bens materiais, em status, posição, e havia uma grande ênfase na escultura do corpo, e não muito diferente da nossa cultura hoje. Havia uma luta constante para subir de posição e de cargo naquela época. Paulo, ao se utilizar dessa palavra, ele inverte isso, ao dizer que o verdadeiro contentamento vem de Cristo, somente de Cristo, e de suas escolhas por nós, e não daquilo que o mundo lá fora valorizava. Para Paulo, essa autossuficiência não estava nas mãos do ser humano, como os gregos e a filosofia dizia, mas na verdade estava na dependência total em Deus, e ele encontra a suficiência não em si mesmo, mas na força que vem de Cristo. Podemos comparar esse conceito, ou essa vivência, com a vida de Jó, que perdeu tudo, ou quase tudo, mas ainda disse: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É um versículo e é uma história muito linda de se ler, mas quando nós estamos vivendo no meio da tempestade, no meio do deserto, quando as situações nos deixam tristes, é aí que nós temos a oportunidade de, na prática, descobrir o segredo de viver para o Senhor, e descobrir a beleza do seu poder e da sua majestade sobre nós. Podemos também citar a vida de Paulo, mas aí você está dizendo assim: mas Wagner, citar esses personagens bíblicos, poxa, eu já sei, beleza, então cita um fora da Bíblia, algo que aconteceu. A Marcele acabou de citar isso há uns 2 domingos atrás, lembra? Quando ela falou da experiência daquele compositor, daquele hino, Sou Feliz com Jesus, que havia perdido um filho, e logo em seguida perde as 4 filhas, e quando ele estava, como ela mesmo contou, quando ele estava no ponto ali onde o navio naufragou, Deus dá um hino, ou seja, ele é visitado pelo Senhor, e a única canção que esse homem compôs foi essa, talvez para não nos deixar dúvida, que foi o Senhor com ele ali. E resumindo a história, o que ele diz? Olha, eu estou triste, mas sou feliz com Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós vamos ter momentos de tristeza, vamos ter momentos que as circunstâncias vão nos abater, mas o que o apóstolo Paulo quer ensinar aos filipenses e a nós também, que a alegria no Senhor, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de saber que Ele nos escolheu, a alegria de saber que nós não somos órfãos, a alegria de saber que nós temos um Pai que cuida de nós, a alegria de saber que é Ele que nos protege, a alegria de saber que mal nenhum chegará à nossa tenda, a alegria de saber que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, a alegria de saber que o socorro presente vem no dia da angústia. É a alegria disso, é que é a nossa força de continuar, de persistir, de perseverar. É Ele, é o Senhor, não é na nossa força. Por isso o desejo de buscar cada vez mais, de saber que a nossa vida é dEle, e que mesmo diante desse deserto, mesmo diante desses momentos de dor, o Senhor, Ele tem forjado aqui dentro o nosso caráter, Ele tem preparado eu e você para a vinda dEle,
Por isso busque o Senhor, não cesse de buscar. Eram homens que estavam tristes com o ocorrido, mas provaram do contentamento em Deus. E é algo, querido, sobrenatural. Não depende das circunstâncias e não depende do homem. Quando ele diz, olha, a paz que excede todo entendimento humano. Como explicar isso? Não tem como explicar, porque é algo sobrenatural. É algo que a gente jamais pensou, jamais pode imaginar, mas esse é o nosso Deus, um Deus sobrenatural. Quando estamos enfrentando dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais, essa passagem nos lembra que não é na nossa força que nós iremos vencer, não é na nossa força que nós iremos superar o descontentamento, a tristeza, mas é pela força de Cristo que já venceu por nós. É entregando o nosso coração, é sendo sincero para Deus. Senhor, olha, eu estou me sentindo dessa forma, e só existe uma esperança para mim, é o Senhor. Não é sobre o que nós podemos realizar, mas é sobre como Cristo nos capacita a enfrentar os problemas e as situações difíceis. E no versículo 13, e eu quero terminar aqui, o apóstolo Paulo responde para nós. Qual é o segredo? Qual é o segredo para vencer a tristeza e o descontentamento? Qual é o segredo de conseguir passar por momentos difíceis, momentos que vai nos trazer tristeza, é verdade, como Jesus já nos alertou, como a palavra de Deus nos alerta. Versículo 13 vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, esse versículo é muito mal utilizado, porque qualquer coisa a pessoa fala, tudo posso, esse carro aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: eu passei pela fome, eu passei pelos naufrágios, fui açoitado, acorrentado, apanhei, perseguido, preso, e hoje eu entendo que se dependesse de mim eu não aguentaria, mas eu só aguentei, porque eu descobri que existe um Deus que me mantém de pé, só existe um Deus que me deu forças para continuar, e não só forças, mas me deu vontade, alegria e desejo de pregar o Evangelho. Como evangelizar descontente, queridos? Não seja hipócrita. Como pregar o Evangelho, um Evangelho que muitas das vezes você tem dificuldade de crer. Tudo posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você que está vivendo esse momento de enfermidade, com dor, é claro que você não vai andar sorrindo, é claro que você está triste, você está em busca de cura, é verdade, claro que é verdade, mas entenda uma coisa na palavra de Deus, mesmo passando por aquilo que você está passando nessa noite, a palavra de Deus vem para você dizendo assim: olha, você pode, porque é Ele que tem te fortalecido, é Ele que te fortalece, e Ele não tem prazer no teu sofrimento, você está entendendo? Ele não tem prazer no teu sofrimento, é que muitas das vezes Ele nos leva para o deserto, para revelar, para descobrir o que está dentro do nosso coração, e muitas vezes é no deserto que nós temos o melhor e o maior e o mais belo encontro com Ele, é no deserto da vida, é no sofrimento, é nas tristezas, que Ele se revela para nós e diz: filho, não é na tua força, como aquela mulher do fluxo de sangue que gastou tudo que tinha, que achou que poderia ser curada com as coisas que tinham, mas quando as forças acabaram-se,
E ela descobriu que só se tocasse ali na hora seria curada. Assim aconteceu. É o exercício da fé. Quando Paulo diz que pode tudo, ele está falando da capacidade dada por Deus de permanecer firme quando nenhum ser humano poderia se manter firme. É por isso que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos e dizemos: como que ele consegue? Como que aquela pessoa consegue suportar essa situação? Porque existe um Deus que tem fortalecido, que tem renovado as forças e trazido esperança dentro do coração dessas pessoas. Paulo vai dizer assim: olha, tudo posso porque passei pela pobreza, e uma pobreza abundante, seja fome, mas também eu fui fiel quando eu tive fartura, eu busquei o Senhor da mesma forma. Ele está dizendo: posso passar por qualquer situação, porque a força de Deus me sustenta. Não sou eu que estou dizendo, é verdade isso, é a palavra de Deus. Eu olho para alguns irmãos que passaram por tremendas dificuldades aqui, e eu consigo ver essa força vindo de Deus na vida deles. Deus sustentou essas pessoas. Deus mostrou através da vida delas que essa palavra é verdadeira, porque é Ele que nos sustenta. Tudo aquilo que tenho é dEle, é para Ele. O respirar, o desejar, o pensar é dEle. É por isso que nós somos o povo feliz, contentes no Senhor. E ver o apóstolo Paulo escrever isso significa que quando enfrentamos momentos de necessidade, de grande necessidade, a nossa suficiência está totalmente em Cristo, precisa estar totalmente em Cristo, e não naquilo que nós possuímos, ou no que enfrentamos. Paulo está dizendo que ele pode ser feliz, mesmo não tendo nada, porque descobriu o maior tesouro da sua vida, que é Jesus Cristo. Amém? Fecha teus olhos, queridos. Ore ao Senhor. Paulo descobriu que quando ele foi encontrado por Cristo, algo de muito extraordinário aconteceu dentro dele, algo muito poderoso se rompeu ali, invadiu o coração dele, ao ponto que nesse processo da santificação, ele descobrisse que de fato o que importa nessa vida, a única coisa que é importante, a única coisa que importa nessa vida, é viver para Cristo, porque o morrer é lucro. Ou seja, o sistema mundano, a cultura não pode afastar um coração adorador de Deus. Cristo é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Nem nos nossos melhores sonhos poderiam imaginar viver uma vida com Ele. Seja grato, queridos. Seja agradecido ao Senhor. O desejo de Cristo para nós é que experimentamos a alegria de depender da sua força. E talvez esse descontentamento que você entrou aqui nessa noite, é porque você tem insistido em lutar com a tua própria força. Você acha que você é muito inteligente, você acha que é tudo no teu intelecto e na sua forma de fazer as coisas,
E eu quero dizer para você, infelizmente ou felizmente, não é. E você vai se machucar, se você não aprender a depositar tudo o que você tem aos pés da cruz. Cristo é suficiente, porque Ele nos dá a capacidade de permanecermos fiéis a Ele, confiantes e contentes, mesmo nas tempestades da vida. A força que vem de Cristo nos capacita, não a evitar os problemas, mas a enfrentá-los com plena convicção e confiança, que Ele é por nós, e agindo Deus, quem é que pode impedir? Toma posse dessa palavra nessa noite, e não permita que ao sair daqui, algo aconteça que te roube ela. Creia nisso. O Senhor, Ele te ama, e a maior prova desse amor já aconteceu. Você pode todas as coisas, não em você, mas naquele que habita dentro de você, é naquele que te fortalece. A graça do Senhor, ela nos basta. Na graça do Senhor nós temos todo o suprimento, a mesa está repleta, a mesa está pronta para tudo aquilo que você precisa para viver feliz o dia de hoje, mesmo vivendo dias de tristeza. Como diz o compositor da música, vivendo aquele momento de tristeza, sou feliz com Jesus, porque foi Ele que me deu tudo. Paulo nos ensina que ele aprendeu a viver com pouco, foi fiel no pouco, mas também aprendeu a viver com muito e foi fiel no muito. É melhor viver o pouco com Deus do que viver o muito sem Deus. O nosso maior prazer precisa estar no Senhor, e que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos contemplar a beleza da santidade de Deus, para que possamos contemplar a beleza desse Deus todo-poderoso, na qual nós servimos porque Ele nos chamou. O Criador dos céus e da terra criou tudo belo, tudo que Deus criou foi bom. Quando contemplamos essa beleza da natureza, a beleza daquilo que Deus criou, nós ficamos impactados, mas quando nós contemplamos a beleza do nosso Criador, ficamos mais impactados ainda. O contentamento pleno vem de fazer de Deus o nosso maior tesouro, e eu encerro aqui. Vou repetir: o contentamento pleno em nossas vidas vem de fazer de Deus o nosso maior tesouro. Senhor, nós entregamos a Tua palavra nessa noite, Deus. Obrigado, Senhor, porque por tamanho presente que o Senhor nos deu, Senhor, de nos atrair, de nos chamar, de nos amar, Senhor. Senhor, como nós começamos hoje essa palavra, como é bom saber, Deus, que nós temos o Senhor, ó Deus. Como é bom saber, Deus, que nada acontecerá de ruim, sabe, se o Senhor não permitir. O Senhor tem todo o poder, Pai. Como é bom, Senhor, ter essa convicção no coração, que tudo em nós pertence ao Senhor, que somos amados do Senhor, e sabemos, ó Deus, que nos momentos de tristeza, nos momentos de fraqueza, de limitações, ó Pai, nós temos o Senhor que nos fortalece, o Senhor que renova as nossas forças, ó Pai,
e nos dá plenas condições de continuar, Senhor. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que esse contentamento, essa alegria no Senhor é a que vai impactar as outras pessoas, ó Pai, é que vai provocar sede e desejo de estar juntos, de fazer também o que nós fazemos, ó Deus. Por isso, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a vivermos plenamente satisfeitos no Senhor, ó Deus, com essa plena convicção que só o Senhor é o nosso Deus, Pai. Deus, eu quero repreender aqui, Pai, nesta noite, toda ação maligna, toda opressão, Senhor, toda cegueira espiritual, toda incredulidade, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor, ó Deus, Senhor, que o Senhor nos leve, Deus, a caminhos de ensinamento desta verdade, Pai, e que o Senhor brote no nosso coração, Deus, sabe, esse contentamento e essa alegria, e que nós nunca mais venhamos a permitir que qualquer tipo de descontentamento venha, Senhor, sondar o nosso coração, Pai. Nós queremos viver plenamente para a Tua glória, plenamente satisfeito com tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Senhor, se estamos hoje aqui, é porque essa igreja o Senhor nos deu, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. O trabalho foi o Senhor que nos deu, a vida, Senhor, louvado seja o Teu nome. Senhor, que nós venhamos a vigiar, Deus, e não murmurar mais de nada, Senhor, mas sempre sendo agradecido a tudo, Pai, a tudo que o Senhor nos deu, Pai. Senhor, nos ensina, Deus, os projetos, que venhamos a sonhar os sonhos do Senhor, a planejar as coisas do Senhor, Deus, a empreender, Deus, aquilo que o Senhor tem no coração, Senhor. Pai, não permita que venhamos tomar decisões, escolhas erradas, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda aqui nesta noite. É o que nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém? Que Deus abençoe, viu, a vida de vocês. Uma